Olá e bem-vindos. Hoje vamos embarcar numa viagem muito especial pela língua portuguesa. Não é só para aprender palavras, não. A ideia é usar o reino animal para desvendar um bocadinho da cultura. Pensem nisto como um verdadeiro safari de vocabulário. Vamos a isso? Ok, então, para começar, vamos diretos ao assunto com uma pergunta que, à primeira vista, parece super simples. Como é que se diz dog em português? Fácil, não é? Ou talvez não. A verdade é que a língua portuguesa já aqui nos guarda uma pequena surpresa. E a resposta é: as duas. Tanto cachorro como cão estão certos. Agora, claro, há aqui umas nuances. Muitas vezes cachorro usa-se para um cão mais novo, um cachorrinho, sabem? Mas, por exemplo, no Brasil é a palavra mais usada para cão em geral. Já cá em Portugal, cão é talvez mais universal. E pronto, esta pequena diferença mostra-nos logo de início que aprender português é muito mais do que decorar palavras. É também perceber estas variações culturais. E isto leva-nos exatamente ao ponto central. Por que é que os animais são importantes nisto tudo? Bem, aprender os nomes dos animais vai muito para além de, sei lá, memorizar uma lista. É como abrir uma janela para a cultura, para as tradições e para as conversas do dia a dia de quem fala português. Parem para pensar um bocadinho. Os animais são um tema universal, certo? Toda a gente consegue falar sobre eles. Por isso, saber estes nomes, bem, isso abre portas para conversas a sério. Desde uma conversa simples sobre o nosso cão ou gato, até perceber coisas mais profundas, como, por exemplo, a importância do peixe e do marisco na nossa gastronomia, ou o que é um animal como o jaguar simboliza para a cultura brasileira. Então, vamos lá começar o nosso safari. E a primeira paragem é no sítio mais familiar de todos, a nossa casa. Vamos falar sobre os animais de estimação. Ora bem, aqui estão alguns dos mais comuns. Vamos ver com calma. Temos o cachorro, ou cão, como já vimos, o gato, o coelho, o papagaio e depois o hamster, que, olhem que sorte, fica igual, é uma ajudinha. Estas palavras são ótimas para começar, porque de facto são daquelas que aparecem em todo o tipo de conversas. E agora, um ponto super importante e que é uma característica chave do português: o género das palavras. Reparem, nós não dizemos só gato, dizemos o gato se for macho e a gata se for fêmea. O artigo, o o ou o a, tem de concordar. Isto acontece com muitos outros animais, claro, temos o coelho e a coelha. Parece um pormenor, mas é mesmo fundamental para falar português direitinho. Ok, saímos de casa, deixamos a cidade para trás e vamos até ao campo. A segunda paragem do nosso safari leva-nos à quinta, à fazenda. A vida rural é super importante em muitas zonas de Portugal e do Brasil, por isso conhecer estes animais é essencial. E aqui estão eles, vamos lá. A vaca, o porco, o cavalo, a galinha e a ovelha. E acreditem, estas palavras não servem só para os livros das crianças. Elas estão por todo o lado, na nossa cultura, na gastronomia e, como vamos ver a seguir, até em expressões que usamos todos os dias. E por falar nisso, em como estas palavras se entranham na cultura, olhem só para este exemplo perfeito. É uma expressão muito popular que usa um dos animais que acabamos de ver. Será que já ouviram por aí? O significado é exatamente o que parece. A galinha do vizinho é sempre mais gorda. É a nossa versão de a relva do vizinho é sempre mais verde. E isto ilustra na perfeição o que estávamos a dizer. Não se trata apenas de aprender a palavra galinha. Trata-se de perceber como é que a cultura usa essa palavra para expressar uma ideia que, bem, que toda a gente entende. Muito bem. Agora preparem-se porque vamos para a parte talvez mais selvagem do nosso safari. Vamos aventurar-nos pela natureza, pela selva e pelo mar para conhecer os animais selvagens. A biodiversidade, sobretudo em países como o Brasil, com a Amazónia, é, uau, incrível. Por isso temos palavras como macaco, a famosa onça pintada, reparem no som nasal do onça, temos o bicho preguiça, que o nome diz tudo, não é? Literalmente animal preguiça, depois a serpente ou a cobra e, claro, o tucano com as suas cores fantásticas. E vamos só parar um bocadinho no onça pintada, porque no Brasil a onça é muito mais que um animal, é um verdadeiro ícone cultural. Simboliza força, mistério, está presente em imensas lendas indígenas, muitas vezes como um espírito protetor da floresta. Vemos a imagem dela em todo o lado, desde murais de arte urbana até logotipos de marcas importantes. Por isso, aprender o nome onça pintada é, de certa forma, aprender um pedacinho da identidade brasileira. Ok, de selva damos um mergulho no mar.
Tanto Portugal como o Brasil têm uma costa enorme, portanto a vida marinha é fundamental para a nossa cultura. E aqui temos o tubarão, a baleia, o golfinho, o polvo e a tartaruga. São palavras que nos ligam não só à nossa história de navegadores, mas também à comida. Daí há que não pensa logo num bom polvo alagareiro. Pronto, já temos uma boa base de vocabulário, certo? Agora vamos subir de nível. Vamos ver como é que estes nomes de animais aparecem em expressões do dia a dia, daquelas que nos fazem soar um bocadinho mais como um falante nativo. Eu pessoalmente adoro esta expressão. A imagem que cria é fantástica. Em rio que tem piranha, jacaré é nada de costas. Pensem lá um bocadinho. O que é que isto querrá dizer? É muito simples, na verdade. Significa que em situações de perigo, até os mais fortes têm de ter cuidado. É a nossa versão, muito mais visual, de mais vale prevenir do que remediar. A imagem é muito mais forte, não acham? E aqui vai outra, super comum e muito útil. A sério, esta é daquelas que vale a pena guardar. Pode tirar o cavalinho da chuva. O que é que isto significa? Basicamente, é uma forma engraçada de dizer esquece lá isso ou nem penses nisso, não vai acontecer. Quando alguém tem uma expectativa que achamos que não se vai concretizar, dizemos isto. Em vez de um não seco, tem muito mais pinta, não é? São estes pormenores que dão cor à língua. Bem, o nosso safari está quase a chegar ao fim. Mas antes de terminarmos, vamos só recapitular as ideias mais importantes e pensar no que vem a seguir nesta aventura que é aprender uma língua. E antes de fecharmos, um pormenor que é crucial nesta aventura, o sotaque. Já vimos com a questão do cão e do cachorro que há diferenças. E na pronúncia também. O português do Brasil é muitas vezes descrito como mais musical, com as vogais mais abertas. O português europeu tende a ser mais fechado, com as consoantes mais marcadas. Não há um melhor que o outro, claro. São só melodias diferentes. E reconhecer estas diferenças ajuda imenso a perceber melhor quem fala connosco. Portanto, se há uma grande ideia a reter deste nosso safari, é esta. Aprender o nome dos animais não é só sobre catalogar o mundo, é sobre entrar nele. Cada palavra é uma pequena chave que abre uma porta. Uma porta para a cultura, para o humor local, para conversas mais ricas e autênticas. É, no fundo, um passaporte para uma ligação muito mais real. E agora, para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Com todo este novo vocabulário, qual será o primeiro animal a ser tema de uma conversa em português? A aventura, essa, continua sempre. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.